Damos boas-vindas a todos os irmãos, aos visitantes. É uma alegria estarmos aqui novamente, para louvarmos a Jeová, recebermos encorajamento, e rever os nossos queridos irmãos. Então, irmãos, teremos a satisfação de ouvir o irmão Stanley Santos, da Congregação Central de Cesário Lange. O irmão Stanley vai fazer o discurso com base no tema Boas Notícias num Mundo Violento. Vamos então ouvir o irmão Stanley com o tema Boas Notícias num Mundo Violento. Violência é algo que descreve muito bem os tempos que nós vivemos. No campo pessoal, muitos de nós conhecemos alguém ou até mesmo sofremos algum tipo de violência. E se nós não sofremos, a sua vida muitas vezes é mudada por causa da violência. Não é assim? Na sua casa provavelmente tem portão, tem grades, tem cadeado. O seu carro, provavelmente você faz um seguro por causa da violência. Você fica preocupado com os seus pais, principalmente se talvez eles estão mais idosos, em locais onde é comum a violência, a exploração. Então, quando nós podemos observar o mundo que vivemos, em especial o país onde nós estamos, não temos dúvida nenhuma de que todos sofremos em menor ou maior grau por causa de violência. E tem uns que, infelizmente, sofrem não apenas violência fora da sua casa, mas tem a violência doméstica. Muitas pessoas, muitas mulheres, são abusadas pelos seus maridos. Muitas crianças, às vezes, são abusadas por aqueles que deveriam cuidar delas. E podemos nos sentir, ou as pessoas podem se sentir como no livro de Jó. Vamos ver juntos? Jó, capítulo 19, e o versículo é o de número 7. Jó 19, no versículo 7, nos diz: Ouçam, eu clamo, sofro violência, mas não obtenho resposta. Estou clamando por ajuda, mas não há justiça. Quando a gente para refletir, nessas palavras, imagina, dói até na nossa alma. Imagina um homem, já idoso, que fazia bem por muitas pessoas, falando isso. Sofro violência, mas não obtenho resposta. Você deve concordar que não existe fardo maior do que saber que ninguém se importa conosco, ou se importa com o nosso sentimento. Não existe fardo maior que esse. Você se sente perdido e sem ter com quem buscar ajuda. E no campo internacional, como tem sido? Às vezes muito pior, não é? Realmente nós observamos as pessoas do mundo se enquadrando no que Provérbios capítulo 4, vamos ver juntos? Provérbios capítulo 4, os versículos são o 16 e o 17. Provérbios 4, 16 e 17 diz: Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem o que é mal. Perdem o sono se não fizerem alguém cair. Eles comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Parece que tem pessoas no mundo que fazer violência para qualquer próximo é como comer e beber. E quando você come e bebe, você se alegra, Você fica alegre, fica feliz. Agora imagine a pessoa que gosta de praticar violência, ela fica alegre e fica feliz. Que mundo é esse que nós estamos vivendo, hein? Que tristeza grande. Mas é importante, antes de nós sabermos, como serão as boas notícias, é entendermos por que a humanidade chegou nesse nível. Por que a violência escalou desta maneira?
A Bíblia, ela fala algo muito interessante, não é? A respeito do início da violência. Vamos considerar juntos aqui no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, o capítulo é o de número 6. E o versículo que nós iremos considerar é o 5 e também o 11. Aqui fala, um 5 diz: Assim, Jeová viu que a maldade do homem era grande na terra, e viu que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era só má o tempo todo. E o versículo 11: Mas a terra tinha ficado arruinada à vista do verdadeiro Deus, e a terra estava cheia de violência. É interessante, ao observarmos essas palavras, que a violência ela tornou-se gigantesca na época de Noé. Esse foi o primeiro ponto. Mas por que ela se tornou dessa maneira? Veja aqui o versículo 1 e 2 desse mesmo capítulo. Diz o seguinte: Quando os homens começaram a aumentar em número na face da terra e tiveram filhas, os filhos do verdadeiro Deus perceberam que as filhas dos homens eram bonitas e as tomaram como esposas, todas as que escolheram. O versículo 4: E havia os nefilins na terra naqueles dias. E depois, durante esse tempo, os filhos do verdadeiro Deus continuaram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles eram os valentes dos tempos antigos, os homens de fama. A violência, ela aconteceu em altíssimo grau por causa dos demônios que se materializaram e vieram à terra e por causa da sua descendência, os nefilins. Eram homens que se deleitavam com a violência. Agora, imagine, né? Os demônios vivendo aqui na terra. Então, o início da violência se deu início desta maneira que nós observamos quando os demônios estavam aqui na terra. Aumentou de uma maneira realmente grandiosa, ao ponto que a Bíblia fala que Jeová se entristeceu. Ficou triste ao observar tudo aquilo. Não tinha mais prazer. E isso, irmãos, nos ajuda a entender que a violência que nós observamos tem a mão e o apoio de Satanás. A Bíblia fala no livro de primeira carta ao João, capítulo 5, versículo 19. Vamos observar juntos. 1 João, capítulo 5, e o versículo 19, diz o seguinte: Sabemos que nos originamos de Deus. Capítulo 5, versículo... Sabemos que nos originamos de Deus, mas o mundo inteiro está no poder do maligno. Satanás, ele usa o seu mundo para não apenas aprovar a violência, mas para promover a violência. E para isso, ele utiliza a mídia. A mídia para difundir os pensamentos animalescos, demoníacos, os pensamentos terrenos. Ele procura utilizar a mídia para poder fazer com que as pessoas possam encarar a violência como algo até mesmo necessária. Que sem violência você não consegue reparar uma situação. Mas será que é assim? Será que realmente funciona dessa maneira? Em julho de 1998, numa zona rural do Texas, Estados Unidos, 3 homens brancos atacaram James Byrd Jr., um negro. Eles o levaram a um local deserto, espancaram-no e acorrentaram suas pernas. Em seguida, eles o amarraram numa caminhonete e o arrastaram por 5 quilômetros, até que seu corpo bateu numa mureta de concreto. Esse foi considerado o crime motivado por ódio mais horrível da década de 90. Só que James Byrd não era apenas um número. Ele era um filho.
era um irmão. Eram pessoas que amavam. E as irmãs dele eram nossas irmãs em sentido espiritual. Aí, as 3 irmãs de James Bird são testemunhas de Jeová. Como que elas se sentem em relação àqueles que cometeram esse crime horrível? Uma das passagens bíblicas que ajudou a evitar o ódio, que o ódio se desenvolvesse em seus corações, encontra-se em Romanos, capítulo 12, versículos 17 a 19, onde Paulo fala para não retribuir mal com o mal. E elas acrescentam: lembro-me das declarações realísticas feitas em nossas publicações de que algumas injustiças ou crimes são tão horrendos que é difícil dizer eu te perdoo e simplesmente deixar para lá. Nesses casos, perdoar pode significar simplesmente livrar-se do ressentimento para ter condições de continuar vivendo e não adoecer em sentido físico ou mental por causa do ressentimento. Então imagine se colocar nessa situação, não é? Dá uma revolta para a gente. E Satanás, da forma, não, precisa, né, pagar com violência. E essas irmãs se lembraram das palavras de Jeová, para não retribuir, porque a vingança é dele. Mas como que elas conseguiriam fazer isso? Se elas estivessem sendo motivadas pela mídia de Satanás, de maneira alguma elas conseguiriam se livrar desse peso. Mas, por evitar essa mídia, elas conseguiram aplicar aquilo que Jeová faz. E Satanás utiliza isso. Às vezes, não em situações tão difíceis como essa que nós estamos falando, né? Mas também Satanás ele utiliza algumas vezes, a pessoa não precisa cometer crimes ou fazer nada. Satanás utiliza assim um desejo natural das pessoas. Olha, não sou duro, não sou violento com as minhas palavras, eu sou apenas verdadeiro. Às vezes, para essa dureza, não é? Ali, ser verdadeiro, utiliza o sarcasmo. Né? O que a Bíblia fala? O que podemos entender a respeito do sarcasmo? A palavra sarcasmo deriva-se de uma palavra grega que significa literalmente dilacerar carne como cães. Assim como o cão utiliza seus aguçados caninos para arrancar carne de um osso, a pessoa sarcástica pode despojar outra de sua dignidade. Como diz a revista Jornal da Etnografia Contemporânea, o âmago do sarcasmo é a declarada hostilidade ou desprezo. Pouco se importa se é um ataque direto, uma descortesia sutil ou um lapso da língua. Um comentário rude e sarcástico faz de alguém um objeto de zombaria, uma vítima. Que pesado, não é? As palavras como que dilacerando as pessoas, a carne de uma pessoa. Então conseguimos notar como que Satanás ele promove o uso da violência, como que pode ser algo aceitável. Mas Satanás ele não deseja que você se torne alguém sanguinário, alguém extremamente violento. Ele não deseja isso. Ele deseja apenas que você tolere e, às vezes, aceite a violência no seu coração. Porque ele já ganhou, já saiu vitorioso. Sabe por quê? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 11, versículo 5. Salmos 11:5 diz o seguinte: Jeová examina tanto os justos como os maus, e ele odeia quem ama a violência. Satanás já ganhou. Porque se ele conseguir fazer isso no seu coração, infelizmente Jeová já te odeia. E que triste, né? Como Satanás ele é astuto nesse sentido. De maneira sutil, pode fazer com que nós sejamos odiados por Jeová. E algo que nós não desejamos, e temos certeza que os irmãos não odeiam, não querem ser odiados por Satanás, não é? Por quê? Porque Jeová, ele não utiliza a violência da maneira que Satanás promove. Jeová, as coisas que ele faz, tem a justiça. E a justiça dele é sempre proteger os inocentes. E qual o conceito de Jesus? A Bíblia chama Jesus de príncipe
da paz. Que bonito, né? Príncipe da paz. Ele nunca praticou a violência e nunca nem mesmo aprovou a violência. Imagina ter alguém que ama a paz, não é? Como o rei que Jeová designou para nos reinar, nos guiar. Não? Visto que Jeová e Jesus têm um conceito parecido, eles estão agora concentrando a sua visão sobre as pessoas para que elas possam tirar a violência do caminho. Que elas possam saber que essa violência é causada por Satanás e que, de maneira alguma, ele vai permitir que isso ocorra para sempre. Provérbios capítulo 3, versículo 31 e 32, vamos ver juntos? Provérbios capítulo 3 diz o seguinte. Provérbios 3, 31 e 32 diz: Não fique com inveja do homem violento, nem escolha nenhum dos seus caminhos, pois Jeová detesta os passos da pessoa falsa, mas tem amizade íntima com os íntegros. O homem violento, às vezes ele pode ter dinheiro, às vezes ele pode ter fama, ou às vezes pode praticar e nunca se dar mal, mas uma verdade é certa: ele vai morrer sozinho e detestado por Jeová. Mas a Bíblia fala aqui no versículo 32, fala que Jeová tem amizade íntima com os íntegros. E aqui a tradução do Novo Mundo, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa ao usar a palavra amizade íntima. Porque a palavra hebraico, traduzida aqui, na realidade ela dá a ideia de um segredo. Mas por que a tradução do Novo Mundo, como ela usou a palavra amizade íntima? Porque segredo, às vezes você pode saber de alguém sem ser o seu amigo íntimo. Às vezes está no serviço, puxa, eu descobri um segredo do meu chefe. Mas como ele é seu amigo? Não, alguém me contou. Mas a palavra sode aqui, para aquele hebreu ou israelita que estava escutando essa palavra, era algo que ele conseguia entender. É como se o rei chamasse ele para um quarto privado e falasse para ele: olha, esses são os meus planos. Estou falando porque eu confio em você. Então é como Jeová, ele conta os planos. E você só conta os planos, os segredos para o seu amigo íntimo. Que tradução maravilhosa. Que tradução maravilhosa. É Jeová como sussurrando, para ninguém mais escutar. Sussurra no seu ouvido para que você seja bem-sucedido na vida. Então, embora o mundo seja muito violento, e às vezes nós ficamos nos perguntando, como Abacuque, né? Onde ele diz: até quando, Jeová, vou clamar por ajuda? Até quando o Senhor não vai responder? Ou até quando você vai observar os seus servos, seus filhos aqui sofrendo na terra? Jeová, ele não é tolerante à perversidade. Não é. E nem vai ficar chateado se você perguntar a ele essas coisas. Jeová não se chateia por essas coisas. Afinal, o dom da pergunta só cabe aos humanos. A única vez que um animal perguntou foi porque Jeová fez um milagre, não foi isso? Foi um milagre. E ela até raciocinou, né? Alguma vez eu já te fiz isso para Balaão. Mas o dom da pergunta é do ser humano. Então Jeová, ele quer que você pergunte as coisas. Então pergunte para ele. Ele não vai ficar ofendido, ele vai te responder. E por que nós podemos dizer isso? Quando nós vemos que Jeová, ele presta atenção à violência, note o caso, a história real da irmã Soten Yuten, no vídeo Minha Procura pelo Deus Verdadeiro. Ela é sobrevivente de um campo de extermínio lá no Camboja. Então, chegou um determinado momento que a família decidiu fugir. E elas foram para a floresta. Então, imagina o seguinte. Ela diz que nós andamos sem rumo por muitos meses na floresta. Comíamos qualquer coisa que achávamos. Um dia, eu saí em busca de comida. Acabei me distanciando tanto que não sabia mais como voltar. Imagine, uma criança sozinha no meio da floresta à noite.
Comecei a chorar desesperadamente debaixo de uma árvore. Olhei para o céu e orei ao Deus verdadeiro. Desde criança fui ensinada a orar para Buda, mas naquela noite eu disse especificamente que não estava orando para Buda, eu estava orando para o Deus verdadeiro. Eu disse: Deus verdadeiro, se o Senhor realmente existe, me ajuda, porque estou com medo, com frio e com fome. Depois da oração, eu adormeci. Naquele momento, Jeová, ela nem sabia o nome dele. Jeová a protegeu. Não resolveu o problema, continuava a violência, mas lhe deu paz. E depois, lhe deu a verdade. Então, Jeová, ele presta atenção a todos. Então, se você sofreu violência, ou conhece alguém que sofre violência, ajude a entender que isso irá passar. Vai passar. E está bem próximo disso acabar. No passado, quando a violência aumentou, no tempo de Noé, Jeová deu a Noé um trabalho, né, e um propósito. Qual era o propósito? De poder construir a arca para que as pessoas pudessem ser salvas. Vamos ver juntos aqui? Capítulo de Gênesis 6. Livro de Gênesis, capítulo 6. E o versículo de número 18. Gênesis 6, 18. Jeová disse a Noé: eu estou estabelecendo com você, eu estou estabelecendo o meu pacto com você. E você deve entrar na arca com seus filhos, suas esposas e as esposas dos seus filhos. Jeová chegou para Noé, contou os planos da arca, lembra Sode, como amigo íntimo, né? Sussurrou para ele, né? Olha, Noé, você vai construir a arca, você vai trazer os animais, vai enchê-la de alimentos, porque eu vou destruir todo mundo. Mas com você, meu amigo, estou estabelecendo um pacto. Agora imagine a alegria de Noé quando Noé escutou Jeová falando assim: olha, você deve entrar na arca com seus filhos, com sua esposa e com as esposas do seu filho. Como Noé deve ter se sentido feliz, não é? As pessoas que Noé mais amava, Jeová também mais amava. Imagina. Acho que não tem nada melhor do que alguém elogiar a sua família, não é? Se você é casado, elogiar a sua esposa ou seu marido. Se você é pai, elogiar os seus filhos. Imagina você escutar isso de Jeová. É como se Jeová falasse: olha, vem junto, porque eu também quero que sejam salvas as pessoas. E ao passo também que os cristãos começaram a aprender, não é? Jesus, ele como sussurrou também aos ouvidos deles: olha, quando a violência aumentar, façam uma coisa. Não apenas não sejam violentos, mas fujam, vão para longe, vão para os montes, não voltem, porque eu vou, né, acabar com a violência que tinha aqui na cidade. Notou? No tempo de Noé, eles precisaram fazer uma coisa. Chefe de família, no tempo do fim, precisa fazer algumas coisas. Lutar pela sua família. No caso, se você for o homem, lute pela sua família. Se você for mulher, lute pela sua família. E para nós, o que Jeová pede? Que apenas não sejamos violentos? Vamos ver o livro de Hebreus, capítulo 10. E os versículos que vamos considerar seria o do 23 até o 25, que diz: apeguemo-nos firmemente à declaração pública da nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. E pensemos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras, não deixando de nos reunir como é costume de alguns, mas nos encorajando uns aos outros, ainda mais ao passo que vocês verem chegar o dia. Para nós, Jeová está pedindo para fazer o que os irmãos têm feito. Estão aqui presentes
estão falando a respeito do reino, estão conversando com seus vizinhos, estão juntos, unidos, se edificando, transformando essa congregação num refúgio seguro, amável, em que todos possam se sentir bem. Já estão fazendo isso. Mas a melhor notícia que teremos, sabe qual é? Vejamos aqui Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, e o versículo 26. Esta será a melhor notícia. Eles morarão em segurança, construirão casas e plantarão vinhedos. Sim, eles morarão em segurança quando eu executar o julgamento em todos ao seu redor, que os tratam com desprezo, e eles terão de saber que eu sou Jeová, seu Deus. Todos vão construir casas. Nós vamos poder parar para pensar, ser como essa figura que nós vamos ver. A figura, imagine, né? Você vai poder visitar sem medo a qualquer lugar do planeta. Nenhum animal vai machucar você. Nada vai ameaçar sua paz. Você vai conseguir caminhar sozinho no meio de uma floresta. Vai até poder dormir tranquilo. Então imagina, né? Principalmente para as irmãs, nesse mundo tão violento, se sentir tranquila, segura, né? Até um animal ali no fundo. Que senso de segurança. Vai ser assim o novo mundo. E temos certeza, quando esse dia chegar, nós vamos dizer as seguintes palavras. Vamos ler aqui o último texto, Salmos, capítulo 72, versículos 18 e 19. Quando esse dia chegar, louvado seja Jeová Deus, o Deus de Israel, o único que faz coisas maravilhosas, que o seu glorioso nome seja louvado para sempre, e a sua glória encha a terra inteira. Amém e amém. Então agradecemos a todos pela atenção, silêncio, agradecemos ao irmão Stanley pelo ótimo proferimento, né? E transmitir com base na Bíblia essas excelentes e ótimas notícias que Jeová tem para nós. E agradecemos a Jeová, né, por nos dar essas notícias e prometê-las para nós. Agora convidamos a todos a ajudar no estudo da Sentinela, que com base na Bíblia estudaremos o assunto Você é muito precioso. Convidamos o irmão Pedro Catardo para presidir. É um prazer estarmos juntos, continuarmos juntos para o estudo de A Sentinela. O tema do artigo de hoje é muito, muito encorajador, consolador. Você é muito precioso. Essas foram as palavras que o anjo dirigiu a Daniel e se aplicam a cada um de nós, servos de Jeová. É muito, muito importante que nós percebamos isso, que nós sintamos isso, que nós nos consideremos preciosos aos olhos de Jeová. Como nós sabemos que somos preciosos aos olhos de Jeová? Nós vamos analisar isso. E por que nós somos preciosos aos olhos de Jeová? Então é muito importante nós desenvolvermos, cultivarmos e mantermos essa convicção. O leitor de hoje é o irmão Raimundo. Então vamos começar essa animadora consideração com a leitura dos parágrafos 1 e 2. Os servos de Jeová são muito preciosos para ele, mas alguns deles não acreditam que Jeová realmente os ama. Pode ser que tenham sido desprezados ou maltratados, e por isso acham que não tem valor. Você se sente assim também? O que pode te ajudar a ter certeza de que você é precioso aos olhos de Jeová? Uma coisa que pode ajudar você é meditar em relatos bíblicos que mostram como Jeová quer que as pessoas sejam vistas e tratadas. Seu filho Jesus tratava as pessoas com dignidade e respeito. Por fazer isso, ele mostrou que aqueles que acham que não são importantes, na verdade, são muito preciosos para ele e seu Pai. Neste estudo, vamos ver 1. Como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor que elas têm aos olhos de Jeová. E 2.
como podemos convencer a nós mesmos de que somos muito preciosos aos olhos de Jeová. O que pode nos ajudar a ter certeza de que somos preciosos aos olhos de Jeová? O que vai nos ajudar? O natalício. Seu filho Jesus tratava as pessoas com dignidade e respeito. Por fazer isso, mostrou para aqueles que acham que não são importantes e, na verdade, são muito importantes para o seu pai Jeová. Obrigado. A Valentina. Uma coisa que pode ajudar é meditar em relatos bíblicos que mostram como Jeová quer que as pessoas sejam vistas e tratadas. Muito bom. É importante fazer isso. O irmão Júlio. Dentro desse ponto de observar como Jesus tratava as pessoas, nós aprendemos ali em Hebreus, capítulo 1, versículo 3, que Jesus é o reflexo da glória de Deus e a representação exata do seu ser. Então, quando nós vemos a maneira que Jesus lidou com as pessoas e tratava as pessoas, nós aprendemos que Jeová também se importa muito com cada um de nós. Obrigado. Então, vamos analisar, agora debaixo do tópico, como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor delas. Parágrafo 3. Quando Jesus estava pregando na Galiléia, muitas pessoas se aproximavam dele para escutá-lo e serem curadas. Jesus percebia que elas eram esfoladas e jogadas de um lado para o outro como ovelhas sem pastor. Os líderes religiosos consideravam as pessoas como comuns e ignorantes demais para que ele se importasse com elas. Eles até mesmo as chamavam de pessoas amaldiçoadas. Mas Jesus as tratava com bondade e respeito, tirando tempo para ensiná-las e para curar suas doenças. Além disso, para ajudar ainda mais pessoas, Jesus treinou seus apóstolos para pregar e deu a eles autoridade para curar os doentes. Como Jesus tratou as pessoas que vinham até ele na Galileia? Como ele fazia isso? O irmão Newton. Então Jesus ele tratava com bondade, respeito, tirando tempo para ensiná-lo e para curar as suas doenças. É verdade. A irmã Marina. E essa compaixão de Jesus pelas pessoas era tão grande que lá na nota de estudo de Mateus 9,36 fala que usou-se uma palavra que significa intestinos, que era um sentimento bem profundo, uma emoção intensa, uma das palavras mais fortes do idioma grego para o sentimento de compaixão. Então as pessoas entendiam bem quando Jesus sentia a pena delas. É verdade. O irmão Emerson. Isso fazia toda a diferença, porque a forma como as pessoas eram tratadas era muito difícil. A nota de estudo em Mateus 9,36 diz que elas eram esfoladas, elas se sentiam extremamente maltratadas. Então, como Jesus, ele elevou a autoestima dessas pessoas. Ele foi muito bondoso. O irmão Anderson. Nós percebemos o nítido contraste, né? A maneira com que Jesus tratava aquelas pessoas simples, comuns, né? As canas esmagadas, né? Com a maneira que os líderes religiosos tratavam, né? Eram pessoas esfoladas, né? Jogadas de um lado para o outro, né? Consideravam como sendo pessoas amaldiçoadas. E Jesus não só tratou essas pessoas com dignidade, amor e respeito, como também treinou outros para tratá-lo da maneira certa, assim como ele aprendeu com Jeová. Exato, um excelente exemplo. Vamos ao 4. Por tratar as pessoas com dignidade e respeito, Jesus mostrou que as pessoas que muitas vezes são desprezadas pela sociedade são muito valiosas para ele, seu Pai. Se você serve a Jeová, mas tem dúvidas sobre o seu valor,
pare e pense na atenção que Jesus dava às pessoas simples e comuns que queriam aprender com ele. Pensar nisso vai te ajudar a ver o valor que você tem aos olhos de Jeová. O que aprendemos na maneira como Jesus tratava as pessoas que eram desprezadas? O Aaron, por favor. Ele vai ler a primeira frase do parágrafo. Obrigado, Aaron. Vamos ouvir agora o irmão Marcos. Então, resumidamente, conforme o Aaron comentou muito bem, nós aprendemos aqui que ninguém é sem valor para Jeová. E Jesus mostrou que pessoas rejeitadas pela sociedade são valiosas para Jeová, né? Então, quando nós percebemos como Jesus tratava essas pessoas simples, nós entendemos que Jeová também, aos olhos dele, nós também temos valor. É verdade. Um excelente exemplo que Jesus deixou. A irmã Carol? Se pararmos para pensar também nas pessoas que Jesus escolheu, né, para ser seus discípulos, pescadores, pessoas simples, as pessoas a quem ele escolheu também para curar, também pessoas desprezadas pela sociedade. Ele estava entre aquelas pessoas, ele gostava de estar entre aquelas pessoas, porque elas tinham muito valor aos olhos dele e aos olhos de seu pai também. Ele refletia esse interesse pessoal e sincero pelas pessoas. E os sentimentos que ele demonstrava para essas pessoas não era passageiro, era de coração, eram valiosos, né? Porque elas eram valiosas para ele e ele refletia essa importância do seu pai, né? Que também amava muito aquelas pessoas. É verdade. Ótimo exemplo de Jesus. Vamos ao 5. Jesus não só ensinava grupo de pessoas, mas também dava atenção às pessoas individualmente. Por exemplo, durante seu ministério na Galileia, ele conheceu uma mulher que sofria de um fluxo anormal de sangue já por 12 anos. De acordo com a lei, isso a tornava impura, e qualquer um que tocasse nela também ficaria impuro. Então, ela não podia ter contato com as pessoas e provavelmente passava grande parte do tempo sozinha. Além disso, ela não podia adorar a Jeová junto com outras pessoas na sinagoga, nem nas festividades. Com certeza, essa mulher sofria muito em sentido físico e emocional. O que sabemos sobre uma mulher que Jesus conheceu na Galileia? O que nós sabemos sobre ela? A irmã Daiane? Que ela já sofria por 12 anos com fluxo anormal de sangue e ela era considerada impura, né, pela lei, ninguém podia chegar perto. Ela passava, então, grande parte do seu tempo ali sozinha. Ela também não podia adorar a Jeová com outras pessoas na sinagoga. Então, com certeza, essa mulher ela sofria muito sentido físico e emocional. É verdade. Que situação triste, né? Priscila? O relato de Marcos 5 mostra o grau desse sofrimento, né? Fala que ela tinha fluxo por 12 anos, então ela devia se sentir muito fraca, né? Talvez com uma anemia muito grave. Também fala o relato que a sua doença era aflitiva. Essa palavra também é usada como tortura, então mostrando esse grau de sofrimento. E no 26 também fala que ela sofreu muito nas mãos dos médicos. Então o tratamento podia ser doloroso e dispendioso também, porque gastou os seus recursos. E ela só piorava, né? Então, juntando isso com o isolamento social que ela tinha, a gente pode imaginar, né, como realmente ela sofria em sentido físico e emocional. É uma situação aflitiva mesmo. O irmão Marinho? E, segundo a lei, ela era impura e nem deveria estar ali, né? Mas Jesus não a rejeitou.
Lá em Marcos 5,34, ele até chamou ela de filha, né? Restaurando sua identidade, sua dignidade diante de todos. É verdade, foi corajosa. Vamos ao 6. Essa mulher aflita queria que Jesus a curasse, mas ela não pediu para ele fazer isso. Por quê? Talvez ela sentisse vergonha por causa de sua doença. Ou talvez ela tivesse medo que Jesus a mandasse embora, já que ela era impura e não devia estar no meio da multidão. Então ela simplesmente tocou na roupa de Jesus, convencida de que se fizesse isso, ela seria curada. E ela estava certa em ter uma fé tão forte, a doença dela desapareceu. Mas daí Jesus perguntou quem tinha tocado nele, e ela confessou o que tinha feito. Como Jesus reagiu? O que a mulher fez para ser curada? O que ela fez para ser curada? O irmão Luiz? Então, o que ela fez para ser curada, no caso aqui, que foi talvez aqui que ela tivesse medo de que mandasse embora, que Jesus o mandasse embora, já que ela era impura e não devia estar no meio da multidão. Então ela simplesmente tocou na roupa de Jesus e também aqui nos mostra que é convencida de que fosse isso que seria curada. Obrigado, irmão Luiz. O irmão Trevisan? Ela poderia ter gritado de longe, isolada, né? Pedisse para que Jesus viesse por causa da doença dela, né? Porque ela sabia que não podia estar perto ali, mas só o simples fato de outras pessoas saberem daquilo causava muita vergonha para ela, né? Então ela tinha muita vergonha daquilo. Então ela arriscou, ela falou: não, vou entrar no meio da multidão mesmo, escondidinho, para ninguém me ver, e vou tocar na roupa de Jesus, porque ela acreditava, tinha fé de que aquele simples gesto de tocar curaria ela. Bom, muita fé, né? Vamos ao 7. Jesus tratou a mulher com bondade e respeito. Ele viu que ela estava tremendo de medo. Percebendo o sentimento dela e que ela estava numa situação delicada, ele foi muito amoroso e a encorajou. Ele também mesmo chamou de filha, uma palavra que mostrava não apenas respeito, mas também carinho e amor. A nota de estudo para essa palavra diz que essa é a única ocasião registrada na Bíblia em que Jesus se dirigiu a uma mulher chamando-a de filha. Ele talvez tenha feito isso porque a situação era constrangedora e a mulher estava tremendo. Imagine como ela deve ter se sentido aliviada e feliz. Se Jesus não tivesse sido bondoso, ela até sairia fisicamente curada, mas ficaria emocionalmente machucada e com um sentimento de culpa. Jesus queria fazer mais do que curá-la fisicamente. Ele queria que ela enxergasse a si mesma como ela realmente era, uma filha preciosa de um amoroso Pai Celestial. Vamos ler Marcos 5:34. Marcos 5:34. O irmão Arthur. Arthur, aqui na frente. Ele disse a ela: filha, sua fé fez você ficar boa. Vá em paz e fique curada da sua doença aflitiva. Muito obrigado. Como Jesus tratou a mulher que estava sofrendo muito? Como Jesus tratou? A irmã Giovana, lá atrás. Então, ele foi muito amoroso e a encorajou. Ele até mesmo chamou de filha, uma palavra que mostrava não apenas respeito, mas também carinho e amor. Se Jesus não tivesse sido bondoso, ela até sairia fisicamente curada, mas ficaria emocionalmente machucada e com sentimento de culpa.
Então podemos observar que Jesus não só se preocupou em curar fisicamente, mas ele se preocupou em como aquela situação afetaria seu emocional, por ser uma situação constrangedora para ela. É verdade. Ele se preocupou com tudo. Wilson? E esse relato na Bíblia é bem interessante, porque tinha muitas pessoas ali, Jesus sentiu algo diferente nele quando ela tocou. E eu imagino Jesus se abaixando na altura dela e conversando com ela, como mostra o vídeo. Ela estava tremendo, poderia ser por duas razões. Pela fraqueza, porque tinha muita anemia, ou também pelo medo, porque ela sabia que ela era impura. Mas Jesus não se concentrou na lei. Jesus se concentrou nela, na situação dela e na fé dela. Isso fez toda a diferença para essa mulher. Que ótimo exemplo. O irmão Luiz Lufiego? Eu achei bem interessante a escolha de palavras que Jesus fez para curar ela emocionalmente, né? Chamou ela de filha. Ele não se preocupou só em ser justo. Aí faz a gente pensar, talvez, uma pessoa, um joalheiro, escolhendo algumas pedras, bastante cuidado para colocar numa joia. Foi assim que Jesus escolheu as palavras para curar ela emocionalmente. Foi muita bondade. Então, se ela não fosse tão preciosa para Jeová, Jesus não faria todo esse trabalho que ele fez. Cuidado de Jesus é impressionante. A irmã Roseli. E o cuidado se estendia para o depois. Como que ela iria no depois? Será que eu fiz errado? Não. Ele falou, vá em paz, né? Fica curada da sua doença penosa. E ela, esse vá em paz, né? A referência mostra que tem a ver com fique bem. E aí ela pôde ficar bem, né? Tanto em sentido psicológico, né? Como físico. Não ficar pensando que fez algo errado porque ele a perdoou. Jesus curou ela em sentido emocional também. O Rafael. Algo que me chamou muita atenção nesse relato é que nós percebemos aqui que, como humanos, como servos de Jeová, nós temos muito valor aos olhos dele. Mas nesse momento, Jesus mostrou que ele, seu pai, tem um carinho especial quando nós temos sentimentos como esse, de baixa autoestima, nós temos algum problema emocional. E eles fazem questão de mostrar para nós como nós temos valor aos olhos dele. Foi exatamente o que Jesus ele fez com ela, né? Ele usou uma expressão diferente, um cuidado diferente. Então, como é bom saber que quando nós passamos por problemas assim, Jeová e Jesus fazem questão de mostrar para nós como nós temos valor aos olhos deles. Muito valiosos. Vamos ao 8. Hoje também, alguns servos de Deus sofrem com problemas de saúde que fazem com que eles se sintam tristes e sem valor. Veja o caso de Maria, uma pioneira regular do Brasil. Por causa de um problema de saúde, ela nasceu sem as pernas e sem a mão esquerda. Ela conta, eu sofria muito bullying na escola e era maltratada por causa da minha deficiência. Meus colegas colocavam apelidos maldosos em mim e às vezes até minha família me desprezava. Que desafios uma irmã do Brasil teve que enfrentar? Que desafios ela enfrentou? Irmã Margarete. Como nós vimos no parágrafo anterior, um exemplo bíblico, hoje em dia também a gente está no mesmo barco, né? Muitos sofrem com problemas de saúde, que fazem eles se sentir tristes sem valor. Aqui fala sobre o exemplo de uma pioneira do Brasil, por causa de problema de saúde, que ela nasceu sem as pernas e sem a mão esquerda. Ela sofria muito bullying na escola, era maltratada por causa da deficiência. Os colegas colocavam apelidos maldosos e, às vezes, infelizmente, até a família desprezava ela. Muito triste. Vamos ver o 9. O que ajudou Maria? Quando ela se tornou uma testemunha de Jeová, os irmãos da congregação deram consolo a ela e a ajudaram. Maria a vê a si mesma como Jeová a vê. Ela conta,
O meu caderno não tem páginas suficiente para eu escrever o nome de todos os irmãos que me ajudaram. Eu agradeço a Jeová de todo o coração por me dar uma família espiritual tão maravilhosa. Esses irmãos e irmãs ajudaram Maria a ver que ela é preciosa aos olhos de Deus. O que ajudou Maria a ver que ela é preciosa para Jeová? O que a ajudou a ver que ela era preciosa? A irmã Ágata. Foi o acolhimento que ela teve na congregação quando ela se tornou testemunha de Jeová. Ela ganhou uma família espiritual e esses irmãos ajudaram ela a enxergar a si mesmo como Jeová vê, como alguém preciosa. A ajuda foi maravilhosa. O Tiago? Isso é muito importante porque nós podemos ser usados por Jeová como canal desse amor, né? Para poder ajudar os nossos irmãos. Quando elogiamos sinceramente um irmão, nós estamos ajudando o próprio Jeová, né, que está nos usando a convencer aquele irmão de que ele realmente é valioso para ele. E principalmente para nós, né, de tê-los dentro da congregação. E com esse exemplo dessa irmã, nós vimos que o amor, ele tem o poder de cicatrizar até mesmo as feridas mais profundas, né? Ele não vai remover aquele machucado, aquela dor, mas ele pode cicatrizar. A irmã Débora. E o amor demonstrado na prática, ele reforça a esperança da pessoa que sofre de que, embora no novo mundo tudo vai ser diferente. Então, quando nós elogiamos, ajudamos e apoiamos um irmão que tem alguma doença, alguma deficiência ou problema emocional e físico, ele tem a certeza que se hoje já é tão maravilhoso servir a Jeová ao lado de irmãos amorosos, com certeza no novo mundo isso será muito melhor em breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos ver ao 10 agora. Veja como Jesus ajudou outra pessoa, Maria Madalena. Ela tinha sido possuída por 7 demônios. Provavelmente ela agiu de modo estranho por estar sob influência demoníaca e por isso as pessoas ficavam longe dela. Durante esse período horrível da sua vida, ela deve ter se sentido rejeitada e insegura, achando que era um caso perdido. Jesus provavelmente expulsou os demônios que a faziam sofrer e ela se tornou uma seguidora fiel dele. De que outra maneira Jesus ajudou Maria Madalena a entender o quanto ela era preciosa para Deus? Qual era a situação de Maria Madalena e como ela se sentia por causa disso? Qual era a situação dela e como ela se sentia? A irmã Luciana. Ela havia sido possuída por 7 demônios e isso provavelmente fazia com que ela agisse de forma estranha e isso fazia com que as pessoas ficassem longe dela. Por isso ela se sentia rejeitada, insegura e provavelmente achando que era um caso perdido. É uma situação difícil a dela. Vamos ver o que acontece no 11. Jesus também convidou Maria Madalena para acompanhá-lo em suas viagens de pregação. Dessa maneira, ela continuou tendo a oportunidade de ouvir Jesus enquanto ele ensinava a outros. Jesus também apareceu a ela no mesmo dia em que foi ressuscitado. Ela foi uma das primeiras pessoas com quem ele falou naquele dia. E Jesus até deu uma designação a ela, contar aos apóstolos que ele tinha sido ressuscitado. Com tudo isso, Jesus ajudou Maria Madalena a ver que ela realmente era preciosa para Jeová. Como Jesus mostrou que Maria Madalena, como Jesus mostrou para Maria Madalena que ela era preciosa para Deus. Como ele deixou isso bem claro para ela. A Marina. Então, Jesus ele convidou Maria Madalena para acompanhar ele nas viagens de pregação. E também Jesus apareceu a ela no mesmo dia que ele foi ressuscitado, né? Ela foi uma das primeiras pessoas com quem ele falou. Obrigado. Nós temos as gravuras. A primeira gravura
que está mais relacionado com o parágrafo 10, mostra a situação dela, né? O irmão Fábio Cuco. Dá para imaginar que a situação dela era bem difícil, né? Os demônios provavelmente judiavam muito dela. Ela devia se comportar de um jeito estranho, provavelmente estava ali suja, passando privações, e depois de estar livre dessa situação difícil, ela demonstrou muita fé, muito zelo, porque acompanhou Jesus em muitas situações diferentes durante seu ministério, agora como uma pessoa feliz e realizada. A segunda gravura é bem diferente. A irmã Raimunda. Então, irmão, é um privilégio muito grande, né? Uma pessoa sofredora, com vários demônios fazendo ela agir de forma impulsiva e se tornar uma pessoa seguidora de Jesus, né? Tanto é que ela foi incumbida de levar a mensagem quando Jesus ressuscitou, né? Então, a gente vê quanto vale a pena a fé e também seguir os mandamentos de Jeová. Principalmente no caso dela, né? Foi uma coisa muito vívida, né? A experiência dela foi muito grande. Então, se nós tivermos a fé que ela teve, Jesus não nos vai curar hoje, mas temos a esperança de um novo mundo, onde não vai haver doenças nem demônios para possuir as pessoas. Ou seja, como o irmão falou no discurso, que Satanás ele age nas pessoas e fazem com que as pessoas façam injustiça, né? No caso aí, ele citou vários casos. Então, quando Maria, né, Madalena, for ressuscitada, ela vai ser um grande exemplo para nós, porque ela sofreu, né, e depois teve o privilégio de anunciar que Jesus foi ressuscitado. Jesus confiou nela. A irmã Milena. Então, nós vemos que não só as palavras, né, os elogios, mas aquilo que nós fazemos na prática, né, ela pode se sentir útil. Jesus deu a ela o privilégio de estar num ambiente bom, preenchendo a cabeça com coisas boas, né, estando ali, trabalhando com ele e também se sentindo útil. Então, isso ajuda também a pessoa a se sentir bem, com a autoestima elevada. O irmão Luiz Paulo. A gente vê a expressão facial dela como mudou de uma foto para outra, como que estava numa situação deplorável, sendo atacada por demônios, depois junto com Jesus, como o rosto mudou, até o seu brilho mudou. João 20:12 fala que ela viu 2 anjos, né, quando ela foi ali no túmulo de Jesus. Então a gente vê o contraste que tem da pessoa que estava antes lidando com demônios e agora teve o privilégio de ver anjos. Então, isso mostra o valor que Jeová dava para essa mulher. Jeová permitiu que ela tivesse contato com anjos. Então, de forma bem clara, Jeová estava dizendo para ela, a sua situação mudou, você é importante para mim. Então, tanto Jesus como Jeová fizeram questão de mostrar para ela que ela, de fato, era muito preciosa, que eles valorizavam tudo que ela tinha feito para poder seguir a Cristo. O irmão Israel. Então nós vimos que Madalena ela acompanhou Jesus da sua morte, depois teve o privilégio de ver Jesus ser ressuscitado, né? Então isso nos ensina uma excelente lição, né? Que mostra também o que nós podemos fazer pelos nossos irmãos quando eles estão passando por grandes dificuldades. É verdade que nós não podemos impedir que coisas ruins aconteçam e nem acabar com os sofrimentos deles naquele momento. Mas podemos fazer assim como Madalena, demonstrar sempre compaixão e coragem por estar do lado dos nossos queridos irmãos. É verdade. Vamos agora ao 12. Assim como Maria Madalena, muitos hoje sofrem com sentimentos de rejeição. Lídia, uma irmã da Espanha, conta que sua mãe tinha pensado em fazer um aborto quando estava grávida dela. Lídia lembra que
Mesmo quando ela ainda era bem pequena, sua mãe não cuidava dela e dizia coisas horríveis para ela. Ela diz: o que eu mais queria na vida era ser aceita e amada por outros. Eu tinha medo de que nunca seria amada por ninguém, porque minha mãe tinha me convencido de que eu era uma pessoa ruim. O que fez com que Lídia achasse que não merecia ser amada? O que contribuiu para isso? A Sandra, irmã Sandra? Bem, foi muitos fatores, né? Quando ela era pequena, a mãe tinha falado para ela que pensou em ter feito um aborto, né? Estando grávida dela. E ainda ela lembra que, quando ela era bem pequena, a mãe não cuidava bem dela, dizia coisas horríveis para ela. E ela queria o quê? Ser aceita, ser amada, né? Ter uma estrutura familiar. E a mãe tinha convencido ela que ela era uma pessoa ruim. Imagina a pessoa crescer num lar assim, né? Muito difícil. Então, às vezes, nós temos que entender certas situações que surgem, até mesmo no nosso meio, porque, às vezes, a pessoa sofreu muito quando era pequena, sofreu por ser rejeitada pelos pais, outras situações difíceis, e a gente deve pensar como Jesus tratou, né, Maria Madalena. Ele sentiu dó, ele se colocou no lugar dela, de ser uma mulher rejeitada, e aproximou ela de todos os irmãos, né, até acompanhando ele nas viagens que ele fez com os apóstolos. Então, nós também devemos ter essa empatia com pessoas que também sofrem. E vamos ver o resultado no 13. Quando Lídia começou a estudar a Bíblia, as coisas mudaram. As orações a Jeová, a leitura da Bíblia e as palavras e ações bondosas dos irmãos e irmãs ajudaram Lídia a entender que ela é preciosa aos olhos de Jeová. Ela conta: meu marido sempre me diz o quanto me ama, e ele também sempre me lembra das minhas boas qualidades. Alguns amigos muito queridos também fazem isso. Assim como Lídia, pode ser que alguém na sua congregação precise de ajuda para ver o quanto é precioso aos olhos de Jeová. Você consegue pensar em alguém assim? O que ajudou Lídia a ver que ela é preciosa para Jeová? O que a ajudou? A irmã Vanessa? Então, Lídia conseguiu ver seu valor porque o estudo da Bíblia, suas orações e o amor da congregação e da família mostraram que ela também é preciosa para Jeová. Então, isso nos lembra que podemos ser usados por Jeová para ajudar outros a perceber o mesmo. Muito obrigado. Então, Jeová tem a sua maneira muito especial de nos ajudar, não é? A irmã Débora ainda? E a Bíblia mesmo fala que os irmãos mais novos, eles são nossos filhos, filhas, os mais velhos são nossos pais, mães e até mesmo avós, irmãos e irmãs. Então, quando somos rejeitados desde a infância ou recebemos duras críticas, quando nós nos associamos intimamente com a congregação, nós podemos sentir o retorno contrário de tudo isso. Então, nós nos sentimos irmãs, nos sentimos mães, nos sentimos pais, irmãos e irmãs dos nossos irmãos, porque além de darmos o carinho que não recebemos, nós também recebemos o carinho que não tivemos. Então, se nós estivermos ativos na congregação, com certeza essa rejeição que sofremos quando pequenos, nós vamos sentir contrário por sermos muito amados não só por Jeová, mas pelos nossos irmãos. Por isso que é importante nós estarmos com os irmãos e correspondermos também ao amor de todos eles. Muito obrigado. Então, é importante nos ver como Jeová nos vê. Agora, como fazer isso? É o subtópico. Como podemos nos ver assim como Jeová nos vê? 14. Lembre-se que Jeová não vê você da maneira que o mundo vê. Para muitos no mundo,
uma pessoa é importante se ela for bonita, tiver dinheiro e tiver muito estudo. Mas Jeová não nos define dessa maneira. Então, em vez de medir o seu valor de acordo com a opinião do mundo, você deve medir o seu valor de acordo com a opinião de Jeová. A Bíblia fala de pessoas que às vezes duvidavam do seu valor, como, por exemplo, Elias, Noemi e Ana. Ao ler sobre eles, preste atenção no quanto Jeová os amava. Você também pode ter um caderno pessoal para anotar coisas que já aconteceram na sua vida, que mostram como Jeová te ama e te valoriza. Além disso, você pode pesquisar o assunto, autoestima ou amor próprio, nas nossas publicações. Vamos ler 1 Samuel 16, 7. O irmão Gerson. Mas Jeová disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, pois o rejeitei, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jeová vê o coração. Obrigado, irmão. Como 1 Samuel 16, 7 nos ajuda a ter o mesmo ponto de vista de Jeová sobre nós mesmos. Como esse texto nos ajuda. A irmã Poliana. Jeová nos vê diferente do mundo. Obrigado. Não é a Poliana, é a jovem ao lar da Poliana. O Anderson aqui na frente. Nós precisamos medir o nosso valor de acordo com a opinião de Jeová e não do mundo, né? O mundo tem seus padrões, né? Dinheiro, status social, mas Jeová é diferente. E não queremos nos deixar ser levados, né, por essa influência do mundo, como não foi no caso de Samuel aqui, né? Nessa ocasião ele olhou para a aparência. Aí Eliabe, esse aqui tem porte de rei. Mas Jeová falou: não, é aquele menininho ali, ó. É aquele ali que eu quero, né? Então nós precisamos medir o nosso valor de acordo com a opinião de Jeová. Obrigado. A irmã Lívia. E por causa dessa diferença na maneira dos humanos verem as coisas e o modo de Jeová nos ver, a gente precisa se apegar a uma referência confiável. E em Isaías 55, 8 e 9, diz que os pensamentos e os caminhos de Jeová são essa referência, porque eles são mais elevados do que os nossos. Então, quanto mais nós conhecemos como Jeová pensa, mais nós vamos conseguir aproximar o nosso ponto de vista com o dele, mesmo que, vez por outra, ainda nos venham, né, pensamentos negativos ou talvez sentimentos de inutilidade. Obrigado. E temos o quadro. Por que o povo de Jeová é valioso para ele? Aqui temos boas razões de por que o povo de Jeová é valioso. A irmã Jéssica. Esses versículos, eles nos dão vários motivos, né, para ficar convencidos de que Jeová nos considera como valiosos. Por exemplo, o texto de Gênesis 1:27 fala que Jeová nos criou a imagem dele, né? O Salmo 8:5 fala que Jeová nos criou um pouco menor que os anjos. E como nós já até vimos no discurso, Salmo 25:14 fala que Jeová tem amizade íntima. Então, quando a gente pensa também que Jeová deu o Filho dele para nos salvar, temos vários motivos para ver que Jeová nos considera preciosos. Nós tomamos uma decisão importante na vida. A Thaísa? Também a gente é valioso porque a gente escolheu se aproximar de Jeová e dedicar a nossa vida para Ele. O livro Achegue-se a Jeová, citado na nota, ele nos ajuda a entender isso, mostrando que Jeová, ele sonda os corações humanos. E aí ele vê pessoas violentas, cheias de ódio. Mas quando ele olha para os servos dele, ele consegue encontrar corações que amam a paz, a verdade e a justiça. Uma diferença grande, né? Vamos ver mais no 15.
Não se esqueça que sua fidelidade torna você valioso para Jeová. Em certo momento, o profeta Daniel, que já devia ter mais de 90 anos, ficou completamente exausto e desanimado. Como Jeová o encarou? Ele enviou o anjo Gabriel para lembrar a Daniel que ele era alguém muito precioso e que suas orações tinham sido ouvidas. O que fez Daniel ser alguém tão precioso para Deus? Dentre muitas outras qualidades, foi o seu amor ao que é certo e a sua fidelidade. Jeová preservou esse relato na Bíblia para nos consolar. Ele também ouve suas orações e valoriza você por seu amor ao que é certo e por seu serviço fiel a Ele. Vamos ver Daniel 9, 23. Irmã Karine. Quando você começou a fazer sua súplica, foi emitida uma mensagem, e eu vim para comunicá-la a você, porque você é muito precioso. Portanto, considere o assunto e entenda a visão. Obrigado. E por que Jeová via Daniel como alguém muito precioso? Por quê? Qual a razão disso? A Patrícia? Conforme nós conhecemos muito bem a história de Daniel, desde bem jovem ele passou por muitas histórias desafiadoras na vida e sempre foi leal a Jeová. Mas nessa fase da vida, ele já não era tão jovem, ele já tinha mais de 90 anos. Ele estava desanimado. Então ele suplicou a Jeová. Foi aí que Jeová enviou um anjo para falar para ele que, apesar da idade avançada, ele era muito precioso para Jeová. Foi um lembrete muito oportuno. O irmão Wilson. E Jeová, mesmo na idade avançada, não se esqueceu do que ele fez, do que Daniel havia feito em favor do reino, em favor do que Jeová desejava. É interessante que esse termo que menciona aí no texto, muito amado, ele pode significar muito querido e até predileto no hebraico. Então, mostrando a profundidade do sentimento de Jeová, de quanto esse homem era precioso para ele. O Rafael. E o exemplo de Daniel mostra que o amor que Jeová tem por nós, ele não é baseado na nossa utilidade, naquilo que nós podemos fazer, mas assim no nosso histórico e na nossa fidelidade. É verdade, é bom termos sempre isso em mente. Vamos ao 16. Veja Jeová como um pai que ama você. Jeová quer te ajudar e não ficar procurando o defeito em você. Meditar nisso tem ajudado muitas pessoas com baixa autoestima. Por exemplo, veja o caso de Michele, uma irmã da Espanha, que por anos sofreu abuso verbal de seu marido, que a fez se sentir rejeitada e inútil. Ela diz: sempre que eu me sinto inútil, eu tento imaginar Jeová me carregando em seus braços e me dando amor e proteção. Lauren, uma irmã da África do Sul, sempre lembra a si mesma: se Jeová bondosamente me atraiu a ele com os cordões do amor, me manteve perto dele por todos esses anos e até me usa para ensinar outros, então ele com certeza me acha uma pessoa valiosa e útil. O que pode ajudar você a ver como Jeová um pai amoroso? O que nos pode ajudar a ver Jeová dessa maneira? O Vitor? O que me ajuda a ver Jeová como um pai amoroso é lembrar que ele sempre quer nos ajudar. Ele não fica focando nos nossos defeitos. Ele cuida de nós com carinho e sabe exatamente o que precisamos. Ele não é duro, autoritário. O Renato? Esses 3 textos mencionados aqui no início do parágrafo retratam a Jeová justamente dessa forma, né? Como um pai. Sempre faz essa comparação de Jeová como um pai, né? E um pai, certamente, muitas vezes corrige os filhos, né? Mas um pai é amoroso e sempre procura o que tem de bom nos seus filhos. E Jeová nos chama dessa forma, né? Como filhos amados. Então, isso realmente, meditar nisso, ajuda a lidar com tais sentimentos, né? Jeová, ele
é o pai amoroso, né? Não um juiz inflexível. A Susan? Esse texto de Oséias 11:4, quando fala dos cordões do amor e conduzir, lembra uma criança que está aprendendo a andar, né? Então, um pai que está ensinando uma criança a aprender a andar, ele tem que ter muita paciência, né? Porque a criança vai dar seus primeiros passos, né? Então, é fazendo isso com muita dedicação que o pai vai ensinar a criança, né? Então, é com muito amor e carinho que se faz isso, né? Então, o Jeová, ele faz assim com a gente todos os dias, né? E ele não desiste, porque a gente erra todos os dias e por toda a nossa vida. E Jeová continua nos ensinando todos os dias. Então, é nisso que a gente tem que focar, né? Que é por esse amor tão grande que Jeová tem por nós, é que ele nos perdoa todos os dias, ele tenta nos ajudar, não procura nossos erros, porque se fosse assim, nenhum de nós poderia sobreviver, né? Porque se ele fosse focar nos nossos erros, nós não teríamos o perdão dele, né? Essa é a realidade, né? Ele quer o nosso bem. Vamos ao 17. Esteja convencido que você tem a aprovação de Jeová. Davi comparou a aprovação de Jeová a um grande escudo que protege os justos. Saber que tem a aprovação e o apoio de Jeová pode servir como um escudo que vai te proteger se você começar a atacar a si mesmo com pensamentos negativos. Mas como você pode saber se tem a aprovação de Jeová? Como já vimos, podemos ter essa garantia ao ler a Bíblia, onde Jeová nos conta o que pensa sobre nós. Além disso, ele usa os anciãos, amigos próximos e outras pessoas para te lembrar que você é precioso aos olhos dele. E o que você deve fazer quando alguém diz coisas bondosas para você? Vamos iniciar lendo Salmo 5:12. Irmã Celina. Pois abençoarás os justos, ó Jeová. Tu os cobrirás de aprovação, como que com um grande escudo. Muito obrigado. E como você pode ter certeza de que tem a aprovação de Jeová? Como você pode ter essa certeza de que Jeová o aprova? Irmã Maiara. Então, o estudo em si, né, ele nos mostrou as formas em que Jeová ele nos dá essa garantia, né, de que ele nos ama e nos aprova. Então, nós só precisamos nos convencer, porque essa garantia ou essa certeza vai nos ajudar a nos proteger no mundo onde as pessoas são, pelo contrário, né, desprezadas. Obrigado. A irmã Dilce, aqui na frente. Como é uma pergunta pessoal, eu posso até dizer o que muitos já sabem até da minha repetição, porque costumo dizer que eu me sinto nos braços ternos de Jeová, através dos queridos irmãos e das amadas irmãs. Me sinto realmente no colo de Jeová. E sinto verdadeiramente a presença de Jeová e a ação dele na minha vida, até mesmo devido às bênçãos, diversas bênçãos no dia a dia que recebemos. Isso é o que mais me faz ter a certeza da aprovação de Jeová, principalmente por ele colocar na minha caminhada cristã muitos irmãos e irmãs que fortalecem a minha amizade com ele. E referente às muitas injustiças que ocorrem, sim, com todos nós, até mesmo por vivermos no mundo injusto, nós sabemos que Jeová ele vê tudo e vê todos. E Jeová ele nos consola grandemente, embora nem sempre ele resolve as injustiças que ocorrem conosco no momento, mas eu medito muito que Jeová ele transforma as injustiças que ocorrem conosco, ele transforma em bênçãos para nós. Assim ele repara o nosso sofrimento, não corrige a injustiça no momento, mas transforma a injustiça que sofremos em bênçãos na nossa vida.
E, pessoalmente, devido a esse cuidado de Jeová através dos irmãos, das irmãs, eu tenho a certeza da aprovação de Jeová. Obrigado, irmã Dias. E temos a imagem, o que deixa bem clara essa imagem. A irmã Ieda. Então, nós vemos na gravura um momento de carinho e apoio espiritual entre duas irmãs. Uma delas está sorrindo e sendo abraçada pela outra enquanto elas estão saindo do Salão do Reino. E elas estão prontas para participar juntas no ministério. Então, essa cena ela transmite acolhimento, amizade e união cristã. E a legenda ela sugere que, mesmo diante de desafios ou sentimentos de rejeição, nós podemos encontrar consolo quando lembramos que nós temos a aprovação de Jeová. E assim como Jesus tratou a mulher com ternura, né, nos parágrafos anteriores, e a chamou de filha, essa imagem ela também reforça que nós somos amados, valorizados e nunca sozinhos, especialmente quando a gente está servindo a Jeová com fé e dedicação. Muito obrigado. Então, é uma realidade, né? O irmão Paulo Eduardo. Até sobre essa imagem, né, ela relata muito bem, né, o que o parágrafo falou, que os irmãos eles servem como escudos, né? Então, se a gente analisar um pouquinho, né, a de abóbora, ela pode estar passando por algum problema, mas a verdadeira amizade, que é a irmã do lado, está ali para servir como esse escudo para pensamentos negativos, né? E, com certeza, uma abriu mão de muitas coisas que ela poderia estar fazendo e estar ajudando a outra, e a outra abriu mão também de estar sozinha, de não querer nada e aceitar essa ajuda que é esse verdadeiro escudo. É verdade, muito bom. E vamos ver mais no 18. Aceite os elogios das pessoas que amam e conhecem você. Lembre-se que Jeová pode estar usando essas pessoas para ajudar você a entender que tem a aprovação dele. Michele, mencionada antes, diz: aos poucos, estou aprendendo a aceitar de coração as palavras de amor e carinho das pessoas. Fazer isso é uma luta constante para mim, mas eu sei que é isso que Jeová quer que eu faça. Os anciãos bondosamente ajudam Michele a ver que ela tem a aprovação de Jeová. Ela agora serve como pioneira e como voluntária à distância para Betel. Por que você deve aceitar os elogios que os outros fazem? Qual o motivo, a razão para aceitarmos, não recusarmos? A irmã Roseli. Porque Jeová pode estar usando essas pessoas para nos ajudar a entender que temos a aprovação dele, né? Como já foi dito, Jeová nos abraça pelos braços dos outros. Então queremos aceitar esse presente dele. Isso é importante, né? A Júlia. A irmã do parágrafo, ela diz que aos poucos ela está conseguindo aceitar os elogios de coração. Isso deve ser bem difícil para ela. E também na nossa congregação pode ter alguns irmãos que também têm dificuldade de aceitar o elogio. E a gente não pode querer falar um monte de coisa, um monte de elogio, porque provavelmente eles vão achar que não é verdadeiro e que a gente está exagerando. Então a gente tem que ir um pouquinho de calma, falando ou duas coisas que a gente gosta, ou elogiar apenas algumas coisas, talvez uma parte, um comentário. Assim nossos irmãos vão se sentir amados por nós e por Jeová. Exato. Bom lembrete, Júlia. O irmão Paulo Sivini. E da mesma maneira que nós gostamos de elogiar outros, né, porque Jeová pode estar nos usando para elogiar aquela pessoa, para demonstrar que ela é preciosa, tem valor, né? Alguém pode estar sendo também usado por Jeová para nos valorizar, para mostrar que nós somos importantes para Jeová. Então, aceitar um elogio assim não é vaidade, não, é humildade, né? Porque a gente reconhece que é um método que Jeová está usando para nos ajudar. É verdade. E vamos agora ao 19.
Jesus bondosamente nos lembra que temos muito valor para o nosso Pai Celestial. Podemos ter certeza de que Jeová nos vê como pessoas preciosas. Então, nunca esqueça disso. E queremos fazer nosso melhor para ajudar outros a ver como eles são preciosos aos olhos de Deus. Muito obrigado, Raimundo, pela leitura. Por que você pode ter certeza de que é precioso aos olhos de Deus? Por quê? Vamos ouvir o jovem Arthur. Aqui no meio. Jesus bondosamente nos lembra que temos muito valor para o nosso Pai Celestial. Obrigado, Arthur. Isso mesmo. Temos que ter essa confiança. O irmão Antônio aqui no canto. Nós podemos ter certeza disso porque Jeová, mesmo as aves, ele cuidou com muito carinho, com muito cuidado. Então imagine que o ser humano, que era muito mais precioso, a imagem dele, ele não cuidaria bem. Então podemos ter certeza disso, que ele cuidará daqueles leais que lhe pertencem. Exato. Então, que estudo encorajador, maravilhoso. E temos a recapitulação. O que você responderia? Primeiro, como Jesus ajudou as pessoas a reconhecer o valor delas aos olhos de Deus. Como Jesus fez isso? A irmã Lívia. Foi pela forma como Jesus tratou as pessoas, né? Principalmente aquelas que eram desprezadas por outros, por terem alguma doença, ou por não terem tanta instrução, ou talvez as escolhas, né, que levaram elas para uma vida ruim. Jesus tratou essas pessoas com dignidade e respeito porque viu que elas tinham no coração. E aí, dessa maneira, ele mostrou como elas eram valiosas para Jeová. Exato, um excelente exemplo. A irmã Leonilda. Então, porque Jesus tratava bem as pessoas com bondade e respeito, tirava tempo para ensiná-las e também para curar suas doenças. E ainda treinou seus apóstolos, dando a eles autoridades para curar os doentes. E como Jesus ajudou a mulher que sofria de um fluxo de sangue? Como ele fez isso, irmão Ailton, lá no final? Por ele tratar ela com respeito, com ternura. Ele curou, a chamou de filha, né? Ele deu ajuda emocional, porque simplesmente ele poderia ter curado ela e mandado ela embora. Mas ele não fez isso. Ele mostrou que ela era muito preciosa aos olhos de Jeová por tratá-la com respeito e ternura. Obrigado. O Paulo Eduardo. E essa validação, ele poderia ter apenas falado uma doença, né? Que ela não teria mais a doença, mas não. Ele foi específico, né? Ele falou doença aflitiva. Então, isso demonstra que ele estava validando o sofrimento que ela estava passando. Obrigado, Paulo. E o que pode nos ajudar a ver a nós mesmos como Jeová nos vê? A irmã Fernanda. Então, o estudo nos ajudou com várias maneiras, né? Uma delas é nos lembrar que Jeová, ele vê o nosso coração, né? Diferente dos humanos que são guiados pela aparência. Jeová, ele realmente nos vê dessa maneira diferente, consegue enxergar o nosso íntimo. E Jeová dá valor às nossas qualidades, né? Ele deixa isso claro na Bíblia. Um outro ponto que mostrou é que Jeová, ele valoriza a nossa fidelidade. E Jeová deixa claro isso para nós com alguns exemplos, como nós vimos o de Daniel, né? Que Jeová mencionou claramente o quanto Daniel era valioso para Jeová, precioso aos olhos dele. E Jeová também
nos ensinou aqui a sempre nos lembrar que Ele é o nosso Pai amoroso. Ver Jeová dessa forma, com certeza vai nos ajudar a lembrar que somos preciosos para Ele. Muito obrigado. Então, sem dúvida, um estudo muito encorajador. Jeová, ele criou a nós, seres humanos, com a capacidade de nos enxergarmos a nós mesmos. Todos nós fazemos um julgamento de nós mesmos. Mas devido à imperfeição que nós herdamos, esse julgamento, essa habilidade de nós nos avaliarmos, ela fica deturpada. Alguns têm uma avaliação muito elevada de si mesmos, são orgulhosos. Mas, pelo contrário, alguns, devido aos sofrimentos, circunstâncias na vida, têm uma baixa autoestima, se veem sem valor. Então, Jeová ele criou mecanismos para nos ajudar a ter um conceito equilibrado de nós mesmos. Combater o orgulho, mas também combater a baixa autoestima, porque ela é muito, muito perigosa. E esse estudo é maravilhoso, porque nos ajuda a ver o mecanismo que Jeová criou. Que mecanismo é esse? Por exemplo, ele fez registrar na Bíblia como ele nos encara, e exemplos práticos disso, especialmente na pessoa de Jesus. Jesus refletia Jeová. Então, analisarmos como Jesus via as pessoas, nós chegamos a ver como Jeová nos vê. E também Jeová faz isso por usar outros irmãos para nos animar, nos encorajar, nos elogiar e nos ajudar a ver a nós mesmos no nível certo. Não pode ficar lá embaixo. O nível do óleo não pode cair, porque senão o motor estraga, né? Temos que manter o nível da autoestima no nível correto para podermos continuar a servir a Jeová. Então agradecemos a todos pelos maravilhosos comentários, pela participação.